Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e daremos início ao nosso projeto em parceria com a Arena Sociológica, que se chama Dissertando, onde traremos pesquisadores sobre temas relacionados às ciências sociais e à criminologia, justamente com esse objetivo de furarmos a bolha daquilo que eu chamo de dogmatismo jurídico penal. É muito importante estudarmos as raízes, do crime e da criminalização para entendermos justamente o fenômeno penal, o fenômeno criminológico. E para esse papo de hoje vamos contar com a presença da Júlia Vilas Boas, que é entrevistada, e em que ela falará sobre seu tema de pesquisa, que é a machosfera, o que acaba aí culminando em situações relacionadas à violência de gênero, violência doméstica, que certamente tem repercussões criminais. Para esse papo, contamos com a Raíssa Miranda, que ela fará a mediação dessa entrevista. Então confiram esse papo do Dissertando com o tema machosfera. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissertando, um projeto do Arena Sociológica realizado pelo Laboratório de Sociologia do Direito da Universidade Católica de Pelotas, em parceria com o INCT e INEAC, o VV e SUPAR, Universidade Federal do Paraná e o podcast Conversa Criminal. Aqui, a proposta é abrir um espaço para jovens pesquisadores e pesquisadoras compartilharem suas pesquisas recém-defendidas, dialogando sobre suas trajetórias, descobertas e desafios. Hoje, temos a honra de receber a Júlia Vilas Boas, que vai conversar com a gente um pouquinho, sobre a pesquisa desenvolvida dela no Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou feliz aí por poder usar esse espaço para falar da minha pesquisa, que está continuando agora no doutorado. Júlia, então, além de agradecer muito a tua participação, e de estar extremamente feliz, então, que tu está nesse episódio de estreia aqui do nosso Dissertando, eu quero que tu nos conte um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica, sobre quem é a Júlia, qual foi a graduação da Júlia, porque a Júlia foi se encontrar num programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos, então, e um pouquinho assim da tua trajetória acadêmica e como tu te situa como pesquisadora. Então, eu sou graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Pelotas. E logo no final da minha graduação, eu fiz uma bolsa de iniciação científica, que eu acabei pesquisando grupos de extrema-direita e eu acabei me interessando. Eu já tinha um pouco de interesse no tema, em estudar extrema-direita, e eu acabei me interessando ainda mais, queria continuar estudando. E aí eu me inscrevi no programa, que eu achei interessante. Eu conheci o programa por meio de um colega que trabalhou comigo numa agência, e aí eu dei uma olhada, achei interessante, me inscrevi, entrei, e aí eu tava meio sem saber o que esperar, assim, e no final deu muito certo, gostei bastante. E a escolha do programa foi mais pensando que eu queria pesquisar extrema-direita tem a ver com direitos e tem tudo a ver, e aí tinha umas linhas de pesquisa que eu gostei, e, enfim, muito nova na área de pesquisa, não sabia muito bem o que esperar, mas deu tudo certo, foi muito legal, conheci um monte de gente bacana e consegui realizar minha pesquisa focando na machosfera, que é uma parte da extrema-direita. Pois é, Júlia. Então, era sobre isso que eu queria começar conversando contigo. Red Pill e machosfera. Violência neomachista e extrema-direita em uma análise de discurso. Como foi, então, quero pesquisar, extrema-direita, gostei, gosto desse tema, me interesso por isso, quero me aprofundar nisso. Como foi se deparar, então, com esse mundo Red Pill que agora a gente tem,
conversado mais sobre isso, agora a gente tem mais séries falando sobre isso, enfim, né? É um assunto que está bem em alta. E eu quero saber como foi para ti, assim, né? Te deparar com esse mundo Red Pill, com essa machosfera, então. Cara, foi. Na real, eu meio que tinha uma noção que existia o Red Pill, né? Quando até cito isso na minha dissertação, que a existência do Red Pill ficou um pouco mais conhecida depois daquele escândalo do Calvo do Campari, né? Que todo mundo conhece. Que o nome dele é Thiago Schultz, né? Inclusive. Que postou aquele vídeo falando que a mulher não podia oferecer uma cerveja para ele. Todo mundo descobriu que era Red Pill. E foi daí que eu conheci eu entrar no programa, né? Eu só tinha essa noção mais da conversa ali nas redes sociais do que era. Então, eu sabia que existia e para mim era uma coisa assim, só um monte de cara falando besteira, sabe? Então, quando eu comecei a me aprofundar para criar um tema de verdade para minha dissertação, né, em conversa com o Felipe Lazari, meu orientador, que foi da dissertação, a gente começou a buscar temas atuais da extrema-direita e a gente estava interessado nos ataques às escolas, que estavam acontecendo logo no começo de 2023. Até apresentei um trabalho sobre isso. E aí, nessa pesquisa, a gente estava tendo uma dificuldade de encontrar um tema, de fato, e acabei que pesquisando sobre isso eu cheguei mais a fundo do que era a machosfera, do que era o Red Pill. E eu falei, isso é um tema muito legal para pesquisar, isso é um tema muito interessante. Dei uma pesquisada ali na internet, vi que tinha pouco estudo brasileiro e falei, cara, é isso. Montei ali uma ideia, mandei para o Felipe, que abraçou a ideia, e a gente começou a pesquisar. No começo foi bem chocante ver a quantidade de ódio mesmo que é destilado abertamente no Instagram, né? Que eu estava olhando ali o Instagram, o YouTube, e era uma quantidade absurda de ódio, e foi muito chocante no começo. Só que, assim, escolhi para pesquisar, então, sendo chocante ou não, eu tinha que ir de cabeça, né? Eu já tinha escolhido. E aí eu fui me acostumando, né? Eu separei eu da pesquisadora. É impossível, de fato, separar a pessoa da pesquisadora, né? Mas eu coloquei pensando assim, cara, isso não me atinge, né? Tipo, como pesquisadora, né? Criei ali uma barreira para me defender e conseguir ler aquilo e conseguir escrever sobre, né? Foi um processo, assim, mas acho que valeu muito a pena. E também é o que eu sempre falo, quem quer estudar discurso de ódio tem que fazer isso, tem que criar ali uma barreira, senão enlouquece. Não dá. E, Júlia, eu não quero pular fases da tua pesquisa, porque eu conheço a tua pesquisa, te acompanhei, né, no programa de pós-graduação, enfim, fomos colegas, mas eu quero te perguntar sobre essa construção dessa etnografia que tu fez, então. Né, eu me lembro que tu fez e até porque li a tua dissertação para hoje, né, li novamente a tua dissertação, tu fez um perfil, né, um perfil fake, eu me lembro também, eu vou citar algumas coisas aqui a título de conversa para tu discorrer. Eu me lembro que na tua qualificação, por exemplo, nós tivemos uma das professoras da tua banca que chegou a falar sobre tu te privar mais, sobre, né, a tua qualificação, a tua dissertação, então ela não ser pública, para tu não sofrer represálias, algo nesse sentido. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, então, sobre essa questão, né, etnográfica e como foi para ti essa parte. Então, a etnografia, né, conforme a gente foi ali delineando como é que ia ser feita a pesquisa, eu criei ali um perfil falso. Inicialmente, a ideia do perfil falso era para treinar o algoritmo para que aparecesse o que era a machosfera de verdade. Então, eu criei um Instagram, selecionei lá que o perfil era masculino, né, dei um nome lá, criei um nome falso para o meu perfil e coloquei ali uma foto de um desenho, assim, que parecia masculino, né? Coloquei ali uma faixa de idade, se não me engano, 20 anos. Acho que era, eu fiz um perfil masculino de 20 anos, 20 ou 21 anos, alguma coisa assim. Para que aparecesse bem o que eu queria, né?
que era ali o algoritmo da machosfera. Criei um Instagram e comecei a seguir os perfis. Posteriormente, entendi que a ideia do perfil falso também era uma questão de segurança para mim, né? Eu não podia simplesmente começar a seguir as páginas com a minha cara lá e alguns meses depois aparecer lá no meu nome vinculado a uma pesquisa que fala sobre o Red Pill, né? Posteriormente eu entendi que era uma questão de segurança, mesmo que a minha ideia nunca foi interagir de fato com esses usuários, né? A minha ideia sempre foi observar. Então eu segui as páginas, nunca curti uma postagem, nunca comentei uma postagem. O máximo que eu fazia era dar uma salvinha, tem o ícone de salvar ali no Instagram, salvar para depois eu utilizar na minha pesquisa, né? Mas nunca interagi pensando também que isso poderia causar uma interação falsa, poderia atrapalhar um pouco a pesquisa, ou poderia expor a pesquisa também, né? Então, essa parte da segurança aí, meio que foi uma coisa que eu pensei depois da qualificação. Honestamente, não tinha me passado o tamanho, né, do problema. E depois eu trouxe na minha dissertação a questão da Lola, né, que sofreu muito por represália de grupos da machosfera, né? Hoje em dia tem até uma lei da Lola para proteger as mulheres da misoginia não online, né, que coloca sob responsabilidade da Polícia Federal a investigação de misoginia online. Mas, inicialmente, eu não tinha muito pensado nisso. Depois da qualificação que eu tive uma noção melhor da onde que eu estava me enfiando. Mas aí, assim, eu imagino que as medidas de segurança que eu tomei ali eram suficientes, né? Acho que tá tudo bem, né? Minha defesa não teve o link divulgado, porque aparece ali no site da UCPEL, né? O nome da minha dissertação. Talvez alguém pudesse achar e querer avacalhar com o link e tal. Mas essa questão da etnografia, de segurança, sim, o perfil falso acredito que tenha me protegido de forma interessante, né? E também ajudou a questão do algoritmo ali, que criou um ambiente mesmo de machosfera para eu poder investigar. Sim, perfeito. E, Júlia, tu trouxe na tua dissertação um pouquinho da questão, que eu acho que é muito vinculada ao jornalismo, né, a tua graduação, que é a análise de discurso, né? E tu trouxe essa questão da análise de discurso mediada pelo computador. Eu queria que tu contasse um pouquinho como foi isso, no sentido de que, para quem está nos assistindo, assim, pesquisadores novos, né, que estão talvez pensando em como usar a análise de discurso no meio digital, enfim, alguma dica também para eles nesse sentido de como usar, então, como tu fez, como foi o uso desse tipo de metodologia, de método. Bom, a análise de discurso mediada pelo computador é uma vertente da análise de discurso um pouco diferente, porque ela leva em consideração a plataforma que o discurso está inserido, né? Quando a gente pensa em análise de discurso, diferente da análise do conteúdo, que vai analisar o conteúdo no geral, a análise do discurso ela vai analisar o que está escrito ali. Então, quando eu pensei em fazer uma análise de discurso, é porque eu queria entender o que estava escrito. E a análise do discurso mediada pelo computador, ela tem a questão de que aquele discurso, quando ele é colocado numa rede social, quem comenta, quem curte, né, a quantidade de curtidas, a quantidade de comentários interfere no sentido do que foi escrito, né, interfere no sentido do usuário que vai receber aquele discurso, ele vai ter uma interpretação diferente conforme a quantidade de likes, né? Uma experiência simples para a gente pensar na relevância da quantidade de comentários e curtidas é quando a gente está olhando o Instagram e se depara com uma postagem com muitas curtidas. Chama atenção. Por que aquilo foi tão relevante que tantas pessoas curtiram? E aí tu para ler, para observar aquele conteúdo. Ou seja, talvez
passaria reto por aquele discurso, tu passaria reto por aquela postagem se não fosse a quantidade de curtidas que teve ali, e isso interferiu na sua interpretação, porque tu poderia achar que é irrelevante, mas tu viu que um monte de gente achou relevante e na tua cabeça já é relevante. Aí tu leu lá tudo e tu concordou com o que estava escrito. Aí tu vai olhar os comentários, e nos comentários tem um monte de gente apontando problemas do que está escrito ali. E depois tu repensa e fala, nossa, realmente tem esses problemas. Então, quando eu escolhi essa análise do discurso mediada pelo computador, eu escolhi pensando já que poderia ter algum tipo de mudança de sentido devido a essa interação. E além dessa interação inicial da análise do discurso, né, tem a questão do compartilhamento, né? Quanto mais compartilhamento, mais relevante é, principalmente no Twitter, quando a gente vê muitas, agora é X, né? Quando a gente vê muitos retweets ali, a gente tende a pensar que é mais relevante. E também leva em consideração a comunicação multimodal. O que é isso? É eu comentar sobre um acidente que aconteceu. Só que esse acidente que aconteceu, eu estou fazendo um comentário, depois que eu vi vários comentários, e esses outros comentários que eu vi interferiram no comentário que eu fiz. Então, é a relação daquilo que você escreveu sobre um fato que aconteceu. É muito completo, né? Você consegue pegar todo um contexto que tem a ver com aquele discurso e trazer uma análise. Então, quando eu escolhi essa metodologia, primeiro que eu já tinha trabalhado antes, já estava familiarizada, aquela uma metodologia bem específica, né? Mas eu escolhi essa metodologia pensando nisso, numa análise bem completa do discurso que eu ia encontrar ali quando eu estava fazendo a minha etnografia, né? Das postagens que eu ia recolher enquanto eu estava fazendo a minha etnografia. E me diz uma coisa. Tu usou na tua dissertação, né, algumas imagens, então. E aí tu acabou de falar do algoritmo e toda essa questão, né, para não influenciar o algoritmo e tudo mais. Eu quero que tu nos conte um pouquinho como foi a tua escolha, então, dessas imagens, assim, né, número de curtidas, número de comentários, qual foi o filtro que tu fez para selecionar, já que, né, foi bombardeada de informações, né, como tu mesmo colocou, assim. Então, como é que tu deu uma filtrada, assim? Bom, a etnografia durou bastante tempo, né? Eu comecei a olhar o perfil mais ou menos em outubro de 2023. Olhar com frequência, né? Onde eu criei esse perfil, acho que em maio. E então eu comecei a olhar com frequência em outubro de 2023 e eu comecei a escrever a minha análise, né? Lá para julho de 2024. Então foi bastante tempo de etnografia. Então tinha muito conteúdo salvo, muito print que eu tirei, muita coisa interessante. E na parte da análise em si, o meu filtro foi: eu vou pegar uma postagem que teve muita relevância sobre um assunto que eu vi se repetir muito. Então, eu fiz 2 etapas de análise. Análise etnográfica, que eu trouxe o que foi mais encontrado dentro da machosfera, e a análise do discurso, de fato, né? E aí foi por meio dessa análise do discurso que eu fiz esse filtro. Então, se não me engano, foram 4 publicações e foi nessa ideia mesmo, das publicações que eu tinha salvo durante a etnografia, mais relevante de cada um dos 4 nichos que eu achei, que eu mais encontrei durante a pesquisa. Seguindo nessa linha, Júlia, tu chegou a utilizar na tua dissertação, né, um novo termo, digamos assim, uma nova expressão, que é, né, o neomachismo. Eu quero que tu nos conte um pouquinho como tu chegou nesse neomachismo, assim, e como é que foi com o teu orientador, construção mesmo de termo, de expressão, né? Porque a gente tem aquela questão é uma dissertação. Então, a gente tem toda uma questão de que quando a gente está na dissertação, a gente pode trazer uma inovação,
Pode, nada impede para o pesquisador trazer uma inovação, mas normalmente as grandes inovações elas vêm no doutorado, na nossa tese, aquela coisa toda. E aí tu já trouxe uma inovação, uma nova expressão, tu já trouxe áreas de uma nova expressão já na tua dissertação. Como é que foi isso com o teu orientador? Tu chegou de surpresa para ele e disse, encontrei um neomachismo aqui. Como é que foi, Júlia? Por mais ou menos isso. Um belo dia cheguei para ele, mostrei o texto pronto e foi assim que ele descobriu da onde o que eu estava pensando ali mais para as conclusões, né? Mas agora eu vou fazer aqui a linha do tempo do que aconteceu. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, né, eu comecei a vir alguns pensamentos de que talvez esse machismo que ocorre dentro da machosfera seja uma nova forma de machismo. Primeiro, leve em consideração o meio digital, que não existia há anos atrás, né? E o machismo é uma forma de opressão que é centenária, muitas centenas de anos que existe o machismo de fato, assim, teorizado, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que eu estava levando em consideração o meio digital para pensar nesse termo neomachismo. Logo quando eu comecei a fazer uma pesquisa mais a fundo da misoginia online, eu me deparei com um texto em espanhol que usava o termo neomachismo. Foi um texto que eu me reparei usando esse termo. E eu nunca mais encontrei em nenhum outro texto esse termo. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Não encontrei nenhuma definição formal para o que as autoras queriam dizer com neomachismo. Elas usaram só uma vez essa palavra no texto e juntou uma coisa com a outra. Fiquei pensando que talvez essa noção que eu tivesse tendo de que seria um machismo diferente por causa dos meios digitais e que por mais que ele copie comportamentos machistas que acontecem na vida real, né, não que o digital não seja real, mas que acontecem fora do meio digital, a presença dele no digital transforma essa opressão, transforma o machismo de fato. Então, na minha dissertação, eu fiz uma sugestão do uso do termo neomachismo para esse discurso misógino que a gente encontra dentro da machosfera, especificamente dentro da machosfera. Agora, no doutorado, eu segui com essa pesquisa, né? Eu pretendo ter mais argumentos teóricos, né? Mais bagagem teórica para conseguir, de fato, fundamentar e consolidar ou não consolidar esse novo termo, esse novo conceito, não sei se é assim que pode dizer, que eu acho que faz parte da ciência, né? É uma hipótese que eu trouxe. Talvez exista um neomachismo. E essa hipótese pode se confirmar ou não. Saberemos daqui 4 anos, que eu recém entrei no doutorado agora. Mas é uma ideia que eu trouxe dentro da minha dissertação. Então, não é um cravado, né? Não é um termo cravado. É uma sugestão, é uma hipótese. Mas foi meio que isso que eu comecei a pensar, que é diferente, né? E por ser diferente, por estar dentro do digital, né, acontece de uma dinâmica diferente, né? Igual quando a gente fala de violência patrimonial, violência de gênero patrimonial, né? Vários tipos de violência, imagino eu que tenha outro tipo de machismo por acontecer dentro do meio digital. Acho que essa foi meio que a minha linha de raciocínio e vamos ver se eu vou conseguir sustentar ela no doutorado. E, Julia, então, assim, quase indo para o final do nosso encontro hoje, por mais que a gente tenha assuntos para seguir, né? Porque é um assunto muito longo, em alto, enfim. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho, né? Fazendo, digamos assim, quase que um fechamento
sobre, já que tu falou da tua hipótese do doutorado, eu gostaria que tu falasse, assim, do teu percurso na tua dissertação, né? Lá do teu problema de pesquisa inicial, com a tua conclusão da dissertação, tu ficou satisfeita? Como foi, assim, não no sentido de pesquisadora mesmo, tu acha que a trajetória da tua pesquisa foi uma trajetória que respondeu o teu problema de pesquisa, a tua hipótese? Eu queria que tu comentasse sobre isso, assim. Então, eu acredito que nessa parte mais específica da dissertação, né, de responder os objetivos, a hipótese, objetivos específicos, eu acredito que a minha pesquisa tenha respondido essas primeiras impressões ali do começo da dissertação. Mas eu acredito que ela levantou ainda mais problemáticas para se pesquisar, né? Então, eu acredito que a dissertação, se uma dissertação de um tema tão grande, seria estranho se eu dissesse que eu concluí e não ficou mais nada. E eu acredito que até uma tese sobre o tema também seria estranho se quando eu terminar minha tese eu falar, gente, é isso, e não sobrou mais questão nenhuma. Porque a pesquisa, ela, quanto mais conhecimento tu tem, mais perguntas tu tem, né? Então, eu acredito que eu terminei minha dissertação respondendo o que eu gostaria, respondi até um pouco mais do que eu perguntei, eu acredito, mas tive muitas outras perguntas a se fazer. Uma delas a gente estava acabando de falar, né? Será que eu consigo sustentar um novo conceito? Será que se a gente se investigar um pouco a mais dentro da machosfera, será que realmente esses grupos eles estão organizados? Porque em momento algum eu encontrei uma organização formal dentro, pelo menos, do Instagram, né? Então, são novas perguntas que ficam para pesquisa, né? Então, tem muita coisa para descobrir. E que é normal, né? E não é para se assustar quando se termina uma pesquisa com mais perguntas do que se iniciou. É normal, não se assusta, né? Exatamente. Eu acho que é mais esperado que se pergunte com mais perguntas do que respostas. Ai, que ótimo, Júlia. Foi ótimo te receber aqui hoje. Eu quero saber se tu tem alguma dica para quem está começando a pesquisar, para quem está na graduação e está pensando assim, será que eu sigo essa vida de pesquisa? O que eu faço da minha vida? Se tu tem alguma dica para dar, se tu acha que vale a pena, acho que tu acha, porque já engatou no doutorado direto, agora tá fazendo doutorado em comunicação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, engatou direto, terminou o mestrado, já foi. Então, gostaria que tu desse uma dica para nós, pesquisadores aí. Olha, para quem está na graduação e está em dúvida se quer ou não mestrado, primeiro pergunta se tu gosta de pesquisar. Que eu acho que é a pergunta central, porque o mestrado é uma grande pesquisa que tu vai fazer durante 2 anos. Então, se gosta de pesquisar e tem prazer por pesquisar, né? Não é tipo, eu gosto de responder minhas perguntas, não. É a vontade de fato pesquisar ali, eu acho que vale muito a pena. Seguir assim no mestrado, né? E no doutorado, eu acho que vale muito a pena. Eu adorei. Foi assim, uma experiência ótima, acho que confirmou a minha vontade de seguir dentro da área da pesquisa, confirmou a minha vontade de trabalhar em universidade, de produzir conhecimento no futuro, e acho que a pergunta central para saber se quer ou não seguir na área da pesquisa é saber se gosta realmente de pesquisar. Não é gostar da área que você atua, né? Não é gostar da área, é gostar de pesquisar a área para saber se continua ou se não continua, porque sem gostar é difícil, né? A condição de pesquisador, aí já é outro tema. A condição do pesquisador aqui no Brasil já é um pouco precária, mas aí tem que gostar mesmo. Sim, é verdade. Então tá, Júlia. Estou imensamente feliz, estamos imensamente felizes com a tua participação, com essa troca, com a tua generosidade em compartilhar, então, né, a tua vivência acadêmica e de pesquisadora. Né? Gostaria de dizer, então, que para todo mundo que nos acompanhou até aqui, então, não esquecer de, obviamente, né,
dar aquele apoio, curtir, comentar, compartilhar, né? Seguir o nosso Arena Sociológica em todas as redes, Twitch, YouTube, Instagram, estamos em todas as redes sempre, tentando fazer pesquisa em conjunto, em comunidade, da melhor forma possível, tá? Esse episódio, ele vai estar disponível também no podcast Conversa Criminal, então. Até a próxima, pessoal. Obrigada por hoje. Até mais. Obrigada, Raíssa. Então esse foi o primeiro episódio em parceria com a Arena Sociológica, projeto Dissertando. Peço que vocês nos sigam nas redes sociais, tanto o Conversa Criminal como o Arena Sociológica. O Arena Sociológica, você ouvinte, pode encontrar no Instagram através do @Arena Sociológica e o Conversa Criminal através do @conversa.criminal. Também peço, caso você conheça alguém que possa se interessar por esse conteúdo, peço que gentilmente você compartilhe esse episódio, pois assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.